Shalom, pessoal, tudo certo? Nesse vídeo aqui eu vou comentar um pouco sobre os pecados mais comuns que as pessoas cometem. Muitas pessoas cometem alguns pecados que eu vou citar nesse vídeo, cometem no dia a dia e muitas vezes não percebem que estão cometendo esses pecados. Então, antes de tudo, eu quero sugerir que vocês vejam o vídeo que eu tenho no canal explicando já o que é o pecado. Basicamente, lá naquele vídeo eu explico de uma forma mais detalhada, mas em resumo, o pecado seria a transgressão da Torá, ou seja, a transgressão da lei. Como é dito em 1 João 3, 4 a 6, ou melhor ainda, do 1 ao 10. Você pega todo o contexto ali, ele fica muito bem explicado. Então, a gente deve evitar o pecado, assim como Machia disse, para nós evitarmos o pecado. E o pecado é o que? É a transgressão da lei. Ou seja, o Machia cumpriu a lei e mandou a gente cumprir a lei. Como tem outros vídeos do canal que eu explico melhor sobre essa questão aqui. Então, nesse vídeo, eu quero abordar alguns dos pecados mais comuns que as pessoas cometem e elas nem mesmo percebem que elas estão cometendo, muitas vezes, esse pecado, certo? Então, o primeiro pecado que eu quero comentar aqui é a falta do uso do tzitzi. Bom, para quem não sabe, o tzitzi, ele é um mandamento bíblico, no caso o que eu uso é esse, mas eu não acho que essa seja a forma mais adequada. Eu acredito que a forma que os judeus usam é a forma mais adequada e eu futuramente pretendo adquirir um tzitzi igual o deles e começar a usar. Mas enfim, por enquanto é o melhor que eu posso fazer. Então, o uso do tzitzi, ele é um mandamento e se você não está usando, e você está cometendo um pecado. Porque o pecado é a transgressão da lei. Então, o que o Criador falou para você fazer, se você não fazer, você está pecando. E se o que ele proibiu você de fazer, se você fazer, você está pecando. Basicamente, seria essa a ideia. Então, a falta do tzitzi é o primeiro que eu quero citar aqui dessa lista, que é o pecado mais comum. O segundo seria a falta do uso do tefilim. O tefilim, assim como a mezuzá, são dois mandamentos que também são mandamentos da Torá e as pessoas têm que ter. A mezuzá, ela é colocada na porta e o tefilim, ele é colocado, ele é amarrado no braço e colocado também na cabeça para fazer as orações, ao deitar ou levantar, como é descrito no mandamento de Deuteronômio 6. Então eu sugiro que vocês pesquisem, para quem não conhecia ainda sobre essas questões, eu sugiro que vocês pesquisem, tem vídeos no YouTube, tem muitos vídeos de judeus explicando melhor essa questão do tefilim, do tzitzi ou da mezuzá, e vocês vão conseguir entender melhor como que seria a forma correta de cumprir esse mandamento. O próximo aqui seria o Shabat. No caso, você transgredir o Shabat, você não guardar o sétimo dia, que é o Shabat, o sábado, também é um pecado, porque você está transgredindo o quarto mandamento, que é guardar o sábado. Na tua Bíblia, em Deuteronômio 5, vai estar escrito os 10 mandamentos originais. Não são os 10 mandamentos da igreja, que a igreja mudou e adulterou. Não, são os mandamentos originais da tua Bíblia. Que o quarto mandamento é a guarda do Shabat, do sábado. Então, se você não está guardando o Shabat e o sábado, você está pecando, certo? Então, você está transgredindo uma lei. É a mesma coisa que o Criador disse, assim, por exemplo, não assassinarás e você ir lá e assassinar uma pessoa. Você vai estar pecando, percebe? O Criador falou, não roubarás, você vai lá e vai roubar uma pessoa. Você está pecando, por quê? Porque tudo isso são transgressões à lei do Criador. Então o Shabat é a mesma coisa, ele mandou você guardar. Se você não guardar da forma correta, que provavelmente eu já tenho vídeo no canal, basta vocês procurarem, ou procurarem no canal de um outro judeu, que ele vai estar explicando melhor essa questão de como guardar o Shabat da forma correta. Então, se você não guardar o Shabat, você está transgredindo o quarto mandamento e, portanto, você está pecando. O próximo aqui, a mistura de tecido. Então, a Torá orienta que a gente não pode ter dois tipos de tecidos misturados na nossa roupa. Então, se você tem uma roupa misturada, como eu ainda tenho também, então a gente está pecando, certo? Então isso é uma coisa que vai levar tempo, porque
envolve um certo recurso financeiro para você ir trocando o teu guarda-roupa aos poucos, né? Mas é bom você saber que isso tá errado, é bom você pesquisar a fundo sobre essa questão e você vai mudando aos poucos. O processo de techuvá, de retorno ao caminho correto, vamos dizer assim, retorno às nossas origens, retorno ao cumprimento da Bíblia, do nosso povo, ele é um processo lento e tem que ser gradativo. Então não adianta, muitas coisas vão envolver um certo recurso financeiro e a gente vai levar um certo tempo para ir se adaptando. Mas com o tempo a gente vai conseguir. Então, por exemplo, se você sabe desse mandamento, na próxima vez que você vai comprar roupas, você já vai comprar uma roupa correta. E com o tempo, as tuas roupas velhas vão sendo descartadas e você vai adquirindo novas roupas da forma correta, certo? Então, esse é um mandamento que é bom ficar atento, que é não misturar tecidos na sua roupa, 2 tipos de tecido na sua roupa. A princípio, você usar uma roupa superior aqui, a roupa de cima, de um tecido e a calça de outro tecido, poderia. Mas claro que o ideal seria o quê? Você usar o conjunto todo do mesmo tecido. Mas poderia. O que não pode é misturar na mesma roupa 2 tipos de tecido. Mas eu vou fazer um vídeo futuramente explicando melhor essa questão. Outra questão também, a mistura de animais e plantas. Então, se você está misturando plantas na sua terra lá, por exemplo, está fazendo uma agrofloresta, você está pecando, você está fazendo algo que a Torá proíbe, que é misturar sementes, ou misturar animais, por exemplo, você fazer a cruza de animais. O ideal não seria nem mesmo criar os animais misturados, é você separar cada espécie de animal, você cria no seu cantinho lá e boa. O ideal seria isso, assim como as sementes, você planta cada uma no seu canto lá, você vai plantar esse pedaço aqui, você vai plantar feijão, esse pedaço aqui você vai plantar arroz. Então essa mistura de plantas e também de espécies de animais, por exemplo, você cruzar os animais não é permitido. É um pecado, é uma transgressão. O próximo aqui seria o quê? A circuncisão. Muitas pessoas não têm a circuncisão, porque muitas acreditam que ela não é mais necessária, que a circuncisão é só do coração, só que isso é um equívoco. Abraão tinha primeiramente Abraão tinha a circuncisão do coração e depois ele fez a circuncisão na carne. Os israelitas, todos eles tinham a circuncisão do coração e depois também fizeram a da carne, porque as duas são necessárias. Então, a circuncisão do coração já era citada desde o Antigo Testamento, ou no caso a do Taná, ele já era citado antigamente. Então, não é algo novo que substituiu, como as pessoas pensam, porque elas se baseiam em dogmas, em doutrinas, como se a circuncisão do coração substituísse a circuncisão da carne. Não, a circuncisão do coração já existe desde antigamente, e as duas são necessárias, tanto a do coração quanto a da carne. Abraão, ele tinha circuncisão do coração, mas mesmo assim ele precisou fazer a da carne, porque é a mesma coisa uma pessoa que tem fé, que ela diz ter fé no Criador, mas ela não obedece aos seus mandamentos. É a mesma coisa um homem que diz que ama sua mulher, mas vai lá e bate nela, por exemplo, não maltrata ela. Ou a mulher diz que ama o seu marido, mas vai lá e trai ele com o vizinho, por exemplo. Então, as ações não correspondem às palavras. E as pessoas usam alguns textos de Paulo para dizer que a circuncisão não é mais necessária, mas Paulo mesmo circuncida Timóteo. Então, é muito incoerente o argumento que as pessoas utilizam. Eu tenho um vídeo antigo no canal sobre a circuncisão, mas eu pretendo regravar ele, acrescentando alguns pontos de um estudo mais atual que eu tenho sobre esse assunto. Então, a circuncisão ela ainda é necessária e ela é o pacto da aliança que as pessoas fazem com o povo do Criador. Então, se a pessoa não está fazendo, ela está transgredindo esse mandamento da Torá, que orienta nós a fazermos a circuncisão, e portanto, ela está pecando, ela está transgredindo uma lei, assim como o Criador mandou. Por exemplo, o 5º mandamento, o Criador mandou você honrar pai e mãe. Se você não fazer isso, você está pecando. O Criador mandou fazer a circuncisão. Se você não fazer isso, você está pecando. É simples, é curto e grosso, é simples. O pecado é a transgressão da lei.
O que o Criador mandou, você tem que fazer, senão você está pecando. O que ele proibiu, você não pode fazer, senão você está pecando. Então a circuncisão, ela ainda é necessária. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, um vídeo mais atual. E se você não fazer, você está pecando. Hoje em dia tem anestesia, hoje em dia é muito mais fácil de fazer as coisas do que era antigamente. A minha, por exemplo, eu fiz sem anestesia. E tô aqui vivo ainda conversando com vocês. Então não é nada de outro mundo, é algo simples, pessoal. As pessoas, por não conhecerem, elas se escandalizam com isso. Mas é algo simples. Lá em Israel, por exemplo, todos os homens são circuncidados ao 8º dia, desde que nascem, desde que são bebês ainda. Então é algo muito simples e não tem por que temer. A pessoa, quando ela despertou, ela deve fazer a circuncisão assim que possível. É claro que ela precisa amadurecer, precisa ter primeiro a circuncisão do coração, precisa buscar conhecimento. Então, tipo, não é algo que deve ser imposto para a pessoa. A pessoa tem que entender os benefícios disso e ela tem que querer, ela tem que aceitar de coração isso. Não deve ser algo que é imposto. É algo que a pessoa tem que entender e aceitar de coração. Mas após ela avançar no seu estudo, avançar na sua techuvá, e ela entender que isso é importante, que é necessário, aí ela deve fazer o quanto antes. Senão, é uma transgressão. O próximo tema aqui, o próximo tópico, é alimentos impuros. Então, existem alimentos que não são permitidos para alimentação, como é descrito em Levítico 11, por exemplo, principalmente carnes. Tem as carnes dos animais, que tem animais que são permitidos e animais que não são. Eu já tenho um vídeo no canal explicando a diferença deles. Então, se você comer um animal que ele não é permitido, você está pecando. Por quê? Porque você está transgredindo a lei. A lei proíbe você de se alimentar daquele animal e você está se alimentando. Então, as pessoas dizem que Jesus, ou no caso Yeshua, purificou todos os animais, mas eu ainda vou fazer um vídeo refutando esse tipo de argumentação falha. Porque esse texto, essa frase, purificou todos os animais, é um enxerto, não está no texto original. Porque se ele purificou todos os animais, então você pode comer rato, você pode comer lesma, você pode comer urubu, você pode comer qualquer coisa, mas não é bem por aí, você percebe, né? Já pensou comer um urubu? Você vai ficar doente. Então, essa questão está meio incoerente. Ele purificou todos os animais? Não é bem por aí. Eu vou fazer um vídeo explicando melhor esse texto, mas as pessoas interpretam de uma forma errada esse texto. Não é a forma que elas interpretam. O Jesus, ou Yeshua, no caso, não purificou todos os animais. Existem animais que são permitidos e animais que são proibidos. E os animais que são proibidos, eles trazem malefícios tanto fisicamente quanto espiritualmente. Então, por isso, eles devem ser evitados. Além de que você está pecando se você se alimentar do que for proibido. Além de fazer mal para você fisicamente e espiritualmente também, porque, por exemplo, Yeshua expulsou os demônios de um homem, e esses demônios, eles foram numa manada de porcos. Então, tem uma ligação entre os espíritos ruins, os espíritos maus e os animais impuros, no caso o porco e tudo mais. Então, se você comer um porco, será que você não está abrindo portas para demônios no mundo espiritual, por exemplo? Porque o que eu mais vejo é evangélico, vamos dizer assim, que come porco, e daí na igreja o que mais tem é possessão demoníaca. O que é meio curioso, né? Mas é só um comentário. Então, essa questão dos alimentos impuros, ela é uma questão importante. E outra questão também, a gente não pode comer sangue. Então, um animal que é permitido para alimentação, como o boi, por exemplo, se o abate dele não for feito da maneira correta, esse animal, ele também não é puro. Por quê? Porque o sangue vai ficar ainda no corpo dele, dentro da carne dele. Quando você faz a Shechitá, que é o abate da forma correta, como a Bíblia orienta, a Torá orienta, você degola o animal, ainda vivo, não pode dar maretada, não pode insensibilizar o animal antes. Então você faz a degola do animal e ele vai ter espasmos musculares, então ele vai contrair a musculatura e vai espremer o sangue dele para fora. Semelhante a quando você pega uma esponja, você amassa ela, você aperta ela e vai sair a água do seu interior. Então, da mesma forma, se você não degolar o animal, que ele não
não tiver esse caminho livre para ele ter esses espasmos musculares e o sangue dele sair do corpo do animal, esse sangue vai ficar no meio da carne, vai ficar um sangue coagulado intramuscular. Então essa carne desse animal, ela também não é permitida, porque você vai estar se alimentando de sangue junto com a carne. E nós não podemos nos alimentar de sangue, também é uma proibição, então também é um pecado. O próximo tópico seria as festas do Criador. Existem 7 festas bíblicas que são bíblicas do Criador. Não é Natal, não é Dia de Finados, não é nada disso. A primeira é a Páscoa, só que ela não é a Páscoa celebrada que os cristãos celebram, porque eles fazem tudo errado. Eu vou fazer um vídeo sobre cada uma das festas. Então a primeira é a Páscoa, mas não é da forma que os cristãos celebram. A segunda é Pães Asmos, a terceira é Primícias, a quarta é Pentecostes, ou no caso Shavuot, a quinta é Trombetas, a sexta Yom HaKippurim, no caso é o Dia do Perdão, e a sétima é Cabanas, ou Sukkah. Então essas são as 7 festas bíblicas que são descritas nas Escrituras. Outras festas além dessas não são bíblicas, como o Natal, por exemplo. Eu vejo um monte de pessoas celebrando o Natal, que em tese Yeshua teria nascido no Natal, mas na verdade isso é uma mentira. 25 de dezembro é o dia do nascimento do Deus Sol, Deus com D minúsculo, que é um deus do mitraísmo lá, que eles idolatram o Sol, e por isso foi escolhido esse dia de uma forma tendenciosa. Assim como o domingo também foi escolhido como uma forma tendenciosa, porque o domingo é o dia do sol, Sunday em inglês, é o dia do sol. Então foi escolhido por um motivo. Então não é bíblico isso, na verdade tem uma origem errada e tem uma origem pagã. As festas que são bíblicas são essas 7 e eu vou fazer um vídeo sobre cada uma delas. Então cada festa tem as suas exigências particulares. Se você não cumprir, se você não celebrar essas festas e não cumprir as exigências delas, você está pecando. Então, é importante se atentar a esse detalhe também. O próximo aqui, adultério e fornicação. Então, a Bíblia, ela ressalta muito essa importância do adultério e da fornicação, de você evitar isso. Porque são pecados comuns. Tipo, se você se separou da mulher e casou com outra mulher, você está cometendo adultério, porque não existe divórcio. O divórcio ele existe, mas ele é muito raro e é em casos específicos. Se ele não for feito, vamos dizer assim, da maneira correta, ele não é lícito. E a maioria das pessoas não faz da maneira correta. Vão lá, se divorciam, entre aspas, e boa. Só que por que esse pecado é tão comum? Porque as pessoas acham que elas se divorciaram e elas estão livres. Mas na verdade não. Elas se separam, mas o voto delas, o casamento em si, ainda está lícito perante o Criador. Então quando essas pessoas se apartam e elas ficam com outras pessoas, elas estão cometendo adultério, porque o casamento delas ainda está lícito e elas pegam outra pessoa, elas ficam com outra pessoa. Então é como se elas estivessem traindo o seu cônjuge, porque mesmo que eles dois concordaram de se apartar, o casamento deles perante o Criador ainda está lícito. Então isso é um dos pecados mais comuns que tem. Dentre todos, é um dos mais comuns, porque as pessoas acham que para se divorciar é bem assim. Tem pessoas que se separou 2, 3, 4, 5 vezes ou até mais. E elas não veem problema nisso. Só que na verdade, perante as escrituras, o casamento, ele é algo sagrado. Então a separação, ela não é bem assim como as pessoas pensam. Deveria ser a exceção, mas hoje em dia se tornou a regra já. Hoje em dia mais da metade, vamos dizer assim, dos casamentos são fracassados. Então a separação, o divórcio se tornou a regra hoje em dia. Mas não deveria ser assim. E a maioria das pessoas que se divorciaram, a maioria delas estão cometendo adultério, porque o divórcio não é lícito aos olhos do Criador. Então é bom as pessoas se atentarem, é bom elas pensarem 2 vezes antes de fazerem isso, e é bom elas pedirem perdão e de agora em diante elas se corrigirem. Não fazer mais isso e tentar corrigir esse problema
ensinando para as próximas gerações a forma correta. É uma forma delas tentar se redimir, digamos assim, perante o Criador. Elas se arrepender, pedir perdão e tentar corrigir a próxima geração para que não cometam o mesmo erro que elas cometeram, certo? Então, essa questão do adultério é muito importante. A fornicação também. Muitos jovens vão na balada, fica com uma hoje, fica com outra amanhã e assim por diante. Então, tem relações ilícitas, relações antes do casamento ou fora do casamento, relações momentâneas. Essas relações sexuais momentâneas são fornicações. E isso é irado, isso é um pecado. E a Bíblia fala que os adúlteros e fornicadores não herdarão o reino dos céus. Então é um pecado muito comum que as pessoas deveriam se atentar a isso e dar uma importância maior para essa questão. Só que muitas pessoas foram educadas de uma forma errada, através da sua cultura, do seu país, e por isso elas não dão muita importância. Só que isso é muito importante, as pessoas têm que abrir os olhos quanto a isso. E o último tópico aqui seria a questão da idolatria. Muitas pessoas eu vejo que cometem idolatria sem perceber, seja por um jogador de futebol, um cantor, um ator, ou até mesmo pelo Mashiach. Porque muitas pessoas idolatram o Mashiach, fazem oração para ele, principalmente por essa questão desse dogma da Trindade. Então as pessoas oram pro Mashiach, elas idolatram o Mashiach, colocando ele em pé de igualdade com o Criador. E tipo assim, isso tá errado. Eu vou fazer um vídeo ainda sobre essa questão da Trindade, mas por exemplo, o Mashiach ele foi criado. Se ele foi criado, porque ele é dito sendo o primogênito da criação, ele foi criado, então teve um momento que ele não existia. O Criador não, o Criador sempre existiu. Então, isso ali você já vê uma certa diferença, certo? Você já vê que eles não estão em pé de igualdade. O Mashiach mesmo sempre se colocou em papel de filho. Ele nunca se colocou no papel do próprio Criador. O que as pessoas fazem é inverter o sentido de alguns textos, tirar fora de contexto, colocar uma interpretação equivocadas para chegar nessas conclusões ali que estão erradas. Mas eu ainda vou fazer um vídeo sobre essa questão. Mas, por exemplo, se vamos supor que o Mashiach e o Criador sejam o mesmo ser, entre aspas. Se você orar só para o Criador, você não está fazendo nada de errado, certo? Beleza. Agora, se eles não são o mesmo ser, que o Mashiach é o filho, né? O prometido, o ungido do Criador, e o Criador é o único Deus, o único Hashem, Adonai, como diz nas Escrituras, e você orar para o filho, aí você tem um problema, porque aí você está cometendo idolatria, percebe? Seria a mesma coisa que as pessoas orar pro rei Davi, porque o rei Davi também foi ungido, também foi rei e tudo mais, então percebe? Claro que o Mashiach tem um papel muito mais importante, eu estou fazendo só uma analogia. Então você, muitas vezes, orar pro Mashiach seria o mesmo que você orar pro rei Davi, percebe? Então ali por si só você já vê que tem um problema, porque esse dogma da Trindade, que ele é um dogma errado, se as pessoas irem por esse caminho, elas estão se colocando num risco de cometer um dos pecados mais terríveis que tem, que é a idolatria. Enquanto que se a pessoa, por exemplo, igual a mim, que ora somente para o Criador, não estou fazendo nada de errado. Qual que é o pecado que eu estou cometendo por orar somente ao Criador? Eu estou fazendo o que as Escrituras orientam. Inclusive, o próprio Mashiach sempre ensinou a gente a orar pro Pai, não para ele, pro Pai. Então, se eu fazer da forma que eu faço, eu não estou correndo nenhum risco. Agora, fazer da forma que as pessoas fazem, de idolatrar o Mashiach, elas estão correndo o risco de se colocar em idolatria, porque, ao meu ver, elas estão se colocando em idolatria. Então, isso é um pecado muito comum que eu vejo principalmente evangélicos cometendo, e principalmente católicos também. Não só em questão do Mashiach, mas como por exemplo, dos santos, como, por exemplo, de Maria também. E isso é um problema imenso. Maria foi uma pessoa justa, foi uma mulher justa e tudo mais, mas ela vai estar na fila do julgamento junto com todos nós. O único que vai estar lá vai ser o Mashiach, que vai ser o nosso advogado. O Criador, o juiz, o Mashiach, nosso advogado, e o restante vai estar todo mundo na fila. Essa história de santos que já foram julgados e estão no céu intercedendo por nós e não sei o que, é um dogma
humano. As escrituras não dão amparo para esse dogma, certo? Então as pessoas deveriam rever isso. As pessoas creem em dogmas da igreja e essas pessoas nunca leram 2 páginas da Bíblia. Não tem amparo nenhum do texto sobre os seus dogmas. Mas tudo bem, se a pessoa quer continuar seguindo esse dogma, cada um com seus problemas. Só que não tem base para aquilo. Percebe? Pelo contrário, a base diz algo totalmente diferente. O Mashiach é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. E não por Maria, pelos santos, ou isso ou aquilo. Certo? Então, essa questão da idolatria é uma das coisas que as pessoas mais cometem também. Seja por Maria, ou pelo Mashiach mesmo, ou por santos, ou por jogador de futebol, ator, ou qualquer outro artista. E também a questão de imagens. Essa questão de imagens também está muito associada à idolatria. E é o 2º mandamento que proíbe fazer imagens e tudo. Não qualquer tipo de imagem, mas imagem para algum tipo de adoração, ou veneração, ou culto, certo? Então, esse tipo de imagem que está relacionada à adoração, à veneração, a culto, esse tipo de imagem está associado à idolatria. E é um dos piores pecados que existem. Então, é bom se atentar a isso também. Bom, então, sabendo que o pecado é a transgressão da lei, o melhor a se fazer é estudar a lei, como o Mashiach estudou, e seguir a lei como o Mashiach seguiu. Porque ele mandou a gente andar como ele andou. Então, ele andou no caminho reto, seguindo os mandamentos do Criador. E nós devemos fazer o mesmo. Então, o que o Criador permite, a gente faz. O que ele proíbe, a gente não faz, certo? Então, esse vídeo eu espero que tenha sido útil, que tenha aberto os olhos de muitos para alguns pecados que a maioria das pessoas cometem sem perceber. Talvez eu faça uma parte 2 desse vídeo. Deixe no comentário aí se você acha que seria útil. E espero ter ajudado, pessoal. Obrigado pela atenção. Valorize meu trabalho, curta, comente e compartilhe. E até a próxima. Valeu, shalom!